bom estar aqui falando e foi ótimo a Etel ter introduzido essas questões, não é, para eu tentar trazer um pouco algumas reflexões, né? Eu falo que uns 20, 30 minutos, não, uns 30 minutos para eu estava me lembrando que meu primeiro consultório, essa primeira vez que eu comecei me autorizei a atender pacientes foi em 1985. Ou seja, eu descobri que eu sou muito velho, que eu descobri que eu tenho 40 anos de clínica, não é? 40 anos é muito tempo. Uma pessoa que tem 40 anos de clínica, né, escutando pessoas, e que disser para vocês assim, nunca tive um paciente que tentou suicídio ou que se matou, corra dele, porque os pacientes difíceis ele empurra tudo para o lixo. Né? Ele não morre de medo de estourar a bomba na mão dele, então ele empurra. Se você realmente vai tentar exercer uma clínica com aquilo que vem, com as pessoas que chegam, não tem jeito. É claro que, um momento ou outro, essa questão vai se apresentar, porque, como disse Etel, essa é a grande questão da vida, né? O Albert Camus, né? Ele vai dizer isso, né? Ou seja, que o único real problema filosófico é o suicídio, não é? E assim, o suicídio, como né, Etel falou, para a psicanálise é um pouco diferente. Às vezes as pessoas veem assim, a gente estudando muito, falam, pô, a psicanálise é igual a religião, tá vendo? Vocês ficam aí. Parece religião, né? A gente tem a missa, o psiu é a missa, a reunião das quartas-feiras a gente chama de missa, mas tem uma diferença que eu acho que é fundamental e que vai ser bem identificado no modo como talvez o psicanalista pense a questão do suicídio e da morte. Como Etel falou, se para Freud nós não temos a representação no inconsciente da morte, é porque exatamente toda religião se baseia em quê? Em ter algum saber sobre o que acontece depois da morte. Não é? Ou seja, a gente percebe que mudam as religiões, mas o que caracteriza uma religião é exatamente vamos nos religar, né? Vamos nos ligar, que é né, a base etimológica, diante disso que não sabemos o que é, e a partir daí surgem as hipóteses, né? E aí surgem as revelações e as teorias e as mais distintas, né? Alguns com o céu e o inferno, algumas não, algumas havendo reencarnação, ou seja, há sempre um saber para o que acontece depois da morte. E a psicanálise não tem saber nenhum para dar depois da morte. Então, quando uma pessoa está diante de uma questão porque perdeu alguém, ou porque ela mesma está pensando em tirar a própria vida, eu tenho que trabalhar com aquela pessoa naquele momento ali, porque eu não sei. Eu não tenho essa possibilidade de contar com isso. Eu não sei se digamos, se é a melhor solução. Às vezes eu vejo situações, eu invejo as pessoas que têm fé e que conseguem, a partir dali, superar a questão da morte. Eu saí com esse defeito de fabricação que muito cedo eu não consegui acreditar muito. Eu descobri que minha família estava pouco religiosa, quando minha filha, que hoje é casada, tem filha e tudo, quando ela é pequena, ela chegou, papai, cristão, é um Cristo grande. Aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não dei nenhuma educação religiosa nessa família aqui, não tem jeito, né? Tanto é que lá em casa todo mundo não sabe muito. Então, assim, como isso não entrou na minha programação, por outro lado, a minha tristeza quando eu descobri que as pessoas morriam, e não acreditando muito que haveria alguma coisa depois, era muito grande, não é? Esse sentimento de perda. E talvez isso tenha me levado um pouco a trabalhar essa questão. Esse livro, eu comecei a pensar em escrevê-lo após a morte de uma paciente,
que se matou, já tem bons 13 anos. Não, Leonor, tem já uns 12 anos. Que é uma pessoa que eu acompanhei durante muitos anos, e ela, inclusive, ela está nesse livro. Ela me autorizou, de uma certa maneira, né, antes de morrer. Então, o que está aí já está escrito. E eu pensava, mas eu não encontrava as boas palavras para falar desse tema, e me demorou um tempo. Mas as palavras foram vindo através, por exemplo, dos poetas, foram vindo através dos artistas e, obviamente, dos pacientes que eu fui ouvindo. Então, assim, nesses 40 anos, eu tive, claro, os pacientes que eu perdi, muita tristeza, né? É muito ruim a gente perder um paciente para o suicídio. Claro, eu tive alguns. Agora, curiosamente, em nenhum, eu falo isso no livro, nenhum dos pacientes que se mataram, né, ou que estavam comigo, ou até depois, quando foram para outros, né, outros profissionais, e eu fiquei sabendo depois, eu fiquei surpreso, eu fiquei triste, mas eu não me surpreendi. Mas, por outro lado, eu tive gratas surpresas, muitas, de pessoas que chegaram até mim muito determinadas e que me pareciam, no começo, assim, quando chegavam, que não tinha jeito. Olha, não vai acontecer nada, eu ficava ouvindo aquela pessoa ali, e que, aos poucos, elas foram se reengatando numa aposta na vida. Né? Algumas pessoas, no limite, inclusive, vão fazer isso. Então, esse livro, quando eu falo, né, e até o cita que é baseado numa certa hipótese, digamos, minha, de que todo suicida tem sua carta, significa que, para mim, o papel, talvez, do psicanalista, diante de uma morte, ou quando, às vezes, um familiar nos procura, porque perdeu alguém que se matou, é um trabalho de tentar... É claro que estou dizendo que a carta foi postada no correio, mas é de tentar fazer a leitura desse texto, que é muito importante, porque tem um tema que, já que a gente não pode falar da morte, eu não tenho competência para falar da morte, mas eu posso falar muito da culpabilidade dos que ficam quando alguém se mata. Como é difícil numa família, quando tem um suicídio, para um pai, para uma mãe, não é? Já me ocorreu de ter no consultório uma mãe que o filho único, com 10 anos, se matou. E se matou mesmo. Ele não foi acidente, não. Não é? Quer dizer, um enigma absoluto, né? Essa mulher, um completo desamparo ali naquela situação. E, é claro, qual é a primeira coisa que vem quando alguém morre? O que eu não fiz? Qual foi a palavra que eu não falei? Não é? Poxa, mas e se eu tivesse, naquele momento, feito isso? E por que eu não deixei ele sair se eu sabia que ele ia fazer aquilo? Não é? Ou seja, a culpa é muito grande. E parte da maneira de dissipar um pouco essa culpa é tentando achar essa carta, esse texto. Né? É tentar entender, por exemplo, num caso que eu acompanhei de uma paciente que, meio enigmaticamente, né, ela tinha se matado, e passei anos sem ter notícia, né, a família muito preocupada, eu sabia que ele era um caso complicado, e quando eu encontrei com a família, alguns anos depois, a irmã deu um certo assim, um alívio para ela, para cima, que nunca entendeu o suicídio da irmã, quando ela soube que, no fundo, aquela irmã vivia uma relação, quer dizer, não extraconjugal, ela era a terceira de uma relação extremamente oculta, que ninguém sabia, com um homem casado, e que esse homem tinha rompido. Só que eles nunca souberam nem que ela tinha uma relação, não tinha nada, e que provavelmente nessa ruptura que ela fez, né,
esse ato, né, decisivo, no caso dela, de se matar. Aquilo trouxe, anos depois, um certo alívio, uma certa lógica, pelo menos você entende um pouco aquilo que estava acontecendo. E ali eu comecei a ter aquela ideia, a carta chegou a um destinatário, finalmente ela pode ler alguma coisa do que está ali. É função também do psicanalista, obviamente, ler antes, não é? O que a gente percebe é que algumas pessoas escancaradamente estão nos dizendo e ninguém quer ler. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que o mundo inteiro acompanhou, não é? Os mais jovens talvez não acompanharam tão de perto, mas Amy Winehouse. Não havia um dia que a gente não via aquela cantora excepcional caindo, 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 e cada vez que ela caía aparecia mais uma reportagem, mais um furo de reportagem, ou seja, ela estava morrendo ali publicamente e todo mundo achando que era um espetáculo, né? E ela foi morrendo mesmo, a gente vê que ela estava definhando ali, não é? E essa espetacularização, que havia ali também uma negação de algo que estava escancarado ali, não é? Então, essas situações me fazem pensar muito isso, como lidar com, primeiro, com os que ficam, que são muitos. Certa feita eu tive um colega da área da fisioterapia, né, trabalhava com fisioterapia e dor, e que me falou: Marcelo, eu vou te encaminhar um caso muito complicado de uma pessoa que está com problema aqui no braço, né, de tendinites, assim, mas você verá que é um caso muito complicado. O que foi que aconteceu? Um filho dela, dessa pessoa que ficava ameaçando se matar, tinha já internado uma vez, teve alta. Então, era a grande inquietação dessa mãe, esse menino que ficou tentando mais de uma vez, sai de uma dessas, jovem ainda, sai de uma dessas internações, está em casa com ela, o marido e o filho, e, de repente, esse menino tem um rapto suicidário, como a gente diz assim, e voa para a varanda para se matar. Os pais, que já estavam meio prevenidos, se avançam, se precipitam e conseguem segurar ele pelas pernas, já do lado de fora. Segurando, mas não aguentaram. E o que acontecia? Essa mulher, ela criou uma tendinite, porque quando ela dormia, ela fechava tanto a mão, tanto a mão, que ela lesou os tendões, né? Ela, durante o dia, ela relaxava, tudo, mas à noite ela desenvolveu, então teve que ser um trabalho ali pela palavra, para tentar que ela conseguisse fazer o luto dessa impotência que ela teve em ato ali, de não conseguir segurar, né, aquele jovem. Mas, por outro lado, eu começo praticamente o livro contando uma história, que alguns de vocês, quem me conhece mais, eu vou repetir essa história, parece que tem muita gente nova, mas é que, né, quando o Cláudio me apresentou, talvez não tenha dito que minha primeira formação foi em cirurgia cardíaca, não é? Eu já parti muitos corações e aí eu fui fazer análise e comecei a gostar da coisa e eu comecei a notar que eu gostava mais de conversar com os pacientes do que durante aquelas longas cirurgias cardíacas que demoravam 10 horas às vezes. E é claro, né, se você conversa com um paciente anestesiado é grave. Então, só sobrava o antes e o depois. Aí eu fui migrando, eu resolvi ir para a psiquiatria, eu fui fazer, né, uma nova residência, mas como já tinha filho, tudo, os plantões de UTI pagavam muito melhor. Eu acho que teve uma época que eu era o único psiquiatra que dava plantão em UTI, aqui na Bahia. Não tem, que eu saiba, só eu até hoje. Inclusive, eu fui plantonista da primeira equipe de
de UTI, a primeira UTI que teve na Bahia, que foi a UTI do Hospital Espanhol, né? Foi ali que começou a UTI. Eu estava naquela equipe que começou né, mais ou menos no Paleolítico, isso, tem muito tempo. E eu já estava meio balançado, né? Pensando, poxa, mas aqui eu ganho melhor, né? Se eu for para psicanálise, psicólogo não ganha bem, eu fico vendo os cirurgiões tudo ganhando uma grana, eu ficava para um lado, eu estava meio, mas mais tendendo, né, para a psicanálise, mas dando plantão, e tem essa história que eu conto, porque um dia, no meu plantão, invade, quando você dá plantão no UTI, você fica amigo de todo mundo do hospital, você conhece todo mundo, porque entra de enfermeira, auxiliar de enfermagem, a médico, né? Então, todo mundo se conhece, e um dia irrompe no meu plantão um colega nosso, super gente boa, assim, que era um médico da casa, que nem passou pela portaria, ele entrou desesperado com o filho dele, que ele achou no fundo da piscina, um menininho de 3 anos e meio, 4. E aí, óbvio, a gente entuba, né, faz tudo que tem que fazer, aquele menininho estava ali, pega uma veia de grosso calibre, aspira, tira aquele monte de água do menino, tal, massagem cardíaca, vai fazendo aquele negócio todo, né? E nada, né? 10 minutos. A equipe toda, ficamos todos ali, que estavam de plantão quase, massageando aquele menininho, mas não acontecia nada. Nada, 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 nada. Mas como é que separa uma massagem, uma reanimação cardíaca de um menininho de 4 anos com o pai olhando? O pai estava ali, meu colega médico ali, né? Assim, como eu estou aqui para Cláudio, né? Ele estava ali. E a gente foi. A gente já está meio que se entreolhando assim. Uma hora eu dei, acho, um rabo de olho, acho que só para ver se ele estava nascendo, porque eu estava muito ocupado, assim, e tal. E aí ele me disse essa frase, né, que é assim, Marcelo, eu sei tudo. O cara é médico, um anestesista, inclusive. Eu sei tudo, mas tenta aí, né, mais um pouquinho, né? E esse menino virou um homem, casado, bem, assim, zero problemas, nem nada. E eu tinha uma vergonha, né, quando eu encontrava esse meu colega, porque ele enchia a boca e dizia assim, o cara aqui salvou o meu filho. E eu não podia dizer para ele assim, cara, o que salvou o seu filho foi o seu olhar de pai na cena. Se você não tivesse ali, nós teríamos ficado arrasados, mas teríamos parado a reanimação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, foi o desejo desse pai. Desejo, para mim, não faz milagre. Não é? Não faz. Mas o desejo faz a gente mais um pouquinho ali onde a gente pensa que pode parar. Então, esse fato de já estar fazendo análise assim foi muito importante para mim, porque eu percebi, tinha acontecido uma coisa meio que em paralelo, que poucos meses antes eu tinha perdido um filho, né, que nasceu e teve uns problemas, mas não morreu. Então, eu fiquei ali no berço, falei, não vou deixar. Né? E aí, na época, não é como hoje, que bebê com 6, 7 meses, 6 meses está vivendo. Na minha época não era assim. Não sabia nem sexo quando nascia, não tinha nada disso. Então, mas ele não morreu no hospital, no mesmo hospital, né, no Hospital Espanhol. Então, o que eu fiz? Eu tive que ficar ali sentado, porque eu não ia deixar ele morrer sozinho, mas não podia fazer nada por ele. Então, eu fui completamente impotente. Né? E aí, logo depois, teve o desejo desse pai que conseguiu, né? Que conseguiu ir lá e me despertou. Então, esse tenta mais um pouquinho é a clínica de quem vai trabalhar com suicídio. É o nosso dia a dia. Então, tem casos que você acha que não tem jeito, mas a gente tenta mais um pouquinho. A gente se oferece ali, né? Mais um pouquinho, e algumas vezes dá certo. Não é? Então, eu agradeço a esse meu colega, que até já morreu, ele tem alguns anos, de ter me ensinado uma lição. Né? Que essa lição dessa clínica do Tenta Mais um Pouquinho. Dessa clínica que nos faz ir ali e escutar. E é aí que a gente percebe, por exemplo, alguns pontos que ajudam a gente a localizar. Tem suicídios, como falou, né, Etel,
que é um sair de cena. Então, eu não gosto, realmente as pessoas têm uma tendência a pensar que a atuação é comédia, é drama, não é isso, não. A diferença entre acting out e passagem ao ato é que, na passagem ao ato, eu tenho que sair daquela cena, realmente o mundo está demais para mim. E tanto que o próprio Lacan vai dizer isso, o paradigma da passagem ao ato é saltar atravessar a janela. É sair de cena do enquadramento. O acting out é esse mesmo sofrimento, mas aquilo ali está dentro de uma cena que é a nossa realidade. Então, é muito mais complexo a clínica da passagem ao ato, mas eu queria falar algumas coisas do acting out, ou da clínica da cena. O que significa isso? Isso significa uma coisa importante, é que, como Ethel falou, o fato de que nós não somos apenas um ser biológico, nós somos atravessados pela linguagem. O que significa isso? Que o que nos define como ser é exatamente o fato de que a gente é para alguém. Então, sentir que a gente ocupa um espaço para o outro, que a gente tem um valor para o outro, é fundamental para a nossa existência. Então, é claro que quando, por exemplo, a gente percebe tantas desilusões amorosas e rupturas e traições, e a pessoa vai embora, que a pessoa sente, quer dizer, que não era nada para aquela pessoa, aquilo ali faz com que a gente se interrogue qual é o nosso valor na vida. Então, é nessa hora que o sujeito não mais se reencontra no mundo, está ali sem saber um pouco quem ele é para alguém, que às vezes ele tenta convocar esse outro. Tenta convocar ou tenta fazer, ou simplesmente ele desiste desse outro, e aí é uma passagem ao ato também, não é mais um acting out. E a gente vai perceber que muitas vezes, né, como o Ethel falou, tá num programa de depressão e falou de melancolia, é curioso porque na clínica que a gente vai escutando, muitas mulheres, homens depressivos que são realmente muito tristes, prefiro falar tristeza, talvez, quando você vai analisando, como a gente descobre como fez falta àquela pessoa uma coisa banal, que é do brilho dos olhos do pai ou da mãe quando aquela criança chegava. Então, por exemplo, situações de pessoas que tentaram um suicídio e que me ensinaram alguma coisa. Uma pessoa que carregou para a vida esse peso, uma situação muito banal, foi que quando o pai larga a casa, né, foge, vai embora, essa menininha, que, né, depois virou uma mulher muito depressiva, também, por seus talvez 3, 4 anos, perdeu o pai, porque foi embora, e a mãe ficou deprimida 2 anos, numa cama. Então, ela não tinha ninguém que olhasse muito para ela. Né? Ela tinha o olhar triste da mãe, e ela não conseguia fazer aquela mãe, ela tinha uma impotência em fazer aquela mãe brilhar com ela. Né? Isso acontece também, às vezes, eu já peguei outro caso muito parecido na clínica, esse caso, inclusive, é uma mulher, uma médica bem-sucedida, mas que tinha uma certa depressão, uma coisa difícil, né, para ela, porque era uma família, o irmão, depois vinha ela, e depois uma irmã, meio em escadinha. E com 5 para 6 anos, esse irmão mais velho, o menino, né, morre de um câncer. E o que acontece com essa família? Né? Essas 2 meninas passaram a infância, igual nas casas a gente tem um altar com crucifixo, tinha um altar com retrato do irmão, né? E a mãe só olhava para o irmão e absolutamente desistiu delas.
né? E por mais que essa mulher se esforçasse em ocupar o lugar do filho que faltou, que é do filho mais velho, não é? A análise foi mostrando o tanto que ela foi indo, ela conseguiu se tornar médica, conseguiu ter sucesso na profissão, conseguiu tudo, mas sempre era como se ela tivesse uma dívida que ela não conseguia pagar porque ela era uma sobrevivente. Então, assim, olha, vocês não precisam dar, vocês viveram, né? Então, esse sentimento do abandono é que nos deixa, às vezes, muito tristes. É por isso que tem um filme que eu gosto muito, que é Miss Sunshine, que eu sei que alguns de vocês assistiram, porque Miss Sunshine é exatamente a história de uma menina gordinha, com aparelho, desengonçada, mas que quer entrar no concurso de Miss, aqueles concursos horrorosos americanos, todo mundo, as meninas, igual Barbies, e até os jurados falam, mas você vai escrever essa menina? E a menina queria. E, obviamente, a menina vai, né, se apresenta no palco, aí todo mundo escandalizado, quando pode começar ali a ter digamos, uma vai ou alguma coisa, a família sobe no palco, começa a dançar, mais ridículo ainda, vai. O que eu quero dizer é que toda menina quer ser a princesinha, de uma certa maneira, né? Ela quer ser a Miss Sunshine, né? E eu noto tanto que o brilho dos olhos dos pais na infância vão no futuro, né? Como aquilo vai ser importante, como estofo. Por quê? Porque aquele olhar infantil, o sentimento de pertencimento infantil, fica um pilar sólido para quando a vida der uma saculejada, como disse a Clarice. Por exemplo, digamos que aqui o prédio é muito sólido, quando a gente sai daqui, descobre que um carro invadiu aqui a portaria, bateu, como o prédio é sólido, a gente nem percebeu. Poxa, entrou um carro aqui na portaria, né? Mas digamos que quando esse prédio aqui estava sendo construído, portanto, na infância desse prédio, um engenheiro ou um mestre de obras, por acaso, se equivocou e botou mais areia, ou mais argila e menos concreto num dos pilares. O prédio sobe, mas na hora do terremoto, para que lado cai o prédio? Não é? Ou seja, todos nós temos uns pilares meia-boca, que quando vem a vida nos dá uns tropeços, a gente cai, e temos uns pilares que seguram o tranco. Um dos trabalhos do analista é descobrir ali qual é o pilar meia-boca, que tem mais areia, né, do que concreto, e quais os que são sólidos. Ali onde ele vai poder se apoiar. E, claro, quais são os melhores pilares na infância? Que são aqueles que, na idade adulta, quando vier o tranco, a pessoa vai aguentar. Essa certa certeza disso que eu falei, de que o pai é aquele que tenta mais um pouquinho, aquele que deseja um pouco mais, não é? Então, é por isso que quando, na fase adulta, por exemplo, alguém se mata ou deprime muito, a culpabilidade do pai ou da mãe vem muito porque sabe que talvez naquele momento, ele acha que está perdendo o filho naquele momento, mas ele se culpa porque ele vai lembrar sempre daquele momento que deveria estar olhando e que não olhou. Não é olhar, que às vezes fez a função burocrática, mas faltou um certo, diga, esse brilho nos olhos, né? E que eu tenho que acabar, né? Mas eu posso ficar mais umas 3 horas, se quiser. Mas esse brilho nos olhos, que é aquilo que o analista tem que ter quando ele vai escutar alguém que bate na sua porta, que está, né, no limite da vida. Quando eu falo brilho nos olhos, não é sair saltitante, porque a pessoa está sofrendo, mas ele tem que perceber que, primeiro, que você não está enganando, você não está fingindo, você tem que saber que o sofrimento é real, mas é esse brilho, esse interesse que faz com que, às vezes, você tire uma pessoa da rota suicidária. Então, para concluir, um pequeno exemplo do psil, né? O psil,
que atualmente, né, esse programa aqui de prevenção ao suicídio, que não se chama assim, eu não gosto de prevenção, eu também tenho uma dúvida com essa palavra, porque ninguém previne, mas é um programa que hoje em dia são mais de 50, eu acho que são 58, né? Está mais perto disso, né? Acho que estão perto de 58, 57, 58 pessoas voluntárias, né? Todos ali trabalhando. Aquilo que eu falo, a UFBA tem 65 mil pessoas, entre estudantes, professores, servidores. Tem, como todas as instituições, ouvidoria, e nós damos a orelhoria. Ou seja, a gente oferece uma orelha para escutar. Por quê? Porque muitas vezes são jovens que vêm do interior, né, às vezes quilombolas, às vezes, e de repente são jogados em Salvador, na capital, e é claro que eles vão abandonar a turma do baba, né, a casa, a família, e vão para fazer o curso universitário, e eles vão transportar a segurança da família para a UFBA, como se a UFBA fosse um pouco representante parental. E é óbvio que a UFBA vai decepcionar, porque ela nem está vendo que ele existe. Não é? E aí vem um sofrimento muito grande. E aí a história é exatamente de uma cotista quilombola que conseguiu entrar em medicina. Ela foi a primeira pessoa da família dela a saber ler e escrever. E, pelo sistema de cotas, conseguiu entrar, que tem mérito igualzinho, porque todo mundo pensa que entrou cota é janeleiro, não existe isso, não é dificílimo entrar em medicina, né, mesmo pelo sistema de cotas. Só que essa menina, que era uma menina ali entusiasmada no começo, né, essa jovem, tinha feito uma promessa de só usar branco, porque tinha entrado na medicina e tal. Visivelmente, ela começou a definhar, a deprimir, a ficar mal. E, depois de uma colega de turma insistiu muito, ela acabou entrando em contato com a gente no Psil. E aí a gente escutou a história dessa moça, né? Essa moça, ela sai, então, do quilombo dela, com uma bolsa mínima de R$ 600, e com a promessa da residência universitária, e ela não consegue a residência universitária. Quem vive em Salvador com R$ 600, fazendo medicina? E aí a gente descobriu mais. A gente descobriu que ela não tinha onde dormir, que ela dormia no campus de Ondina. Cada dia ela ia escondido, por exemplo, tomava banho, ela se lavava no banheiro da biologia, ou da farmácia, ou da faculdade de dança. Ela ia se escondendo, porque ela estava dormindo no campus e ninguém sabia. A UFBA, por isso que eu falo, a UFBA não tem esse olhar. A tal promessa da roupa branca, que ela só tinha aquela roupa. Então, ela lavava ali, como ela podia, de noite, para poder... Obviamente, ela não estava conseguindo comer. Obviamente, ela adoeceu e pegou uma tuberculose. E ela estava no limite, no bordo de desistir. Mas nos procurou. E eu falo que eu sei que tem muitos aqui que vão ser psicólogos, psicanalistas, terapeutas. Hoje foi um dia importantíssimo, porque é um dia em que está se defendendo exatamente que não dá para fazer uma formação universitária, porque nenhuma formação universitária de psicanálise vai conseguir que a gente escute isso sem estar em análise também. Porque é claro que o profissional que está, né, a pessoa do acolhimento psil, quando ouviu essa história, a vontade que você tem é dizer, olha, não serve para nada, você fica aqui falando de Freud, Lacan, tudo, essa menina está minguando aqui, não é? E aí que eu disse isso para eles, na verdade, estou falando isso para a equipe, eu disse para a equipe que é o seguinte, uma coisa é você ter alguém sem ter o que comer direito, sem ter onde dormir, né, onde tomar banho, completamente desassistida. E outra coisa
essa mesma pessoa, sem ter o que comer, sem ter como tomar banho, completamente desassistida, e alguém no outro lado da linha. Porque aí, ao menos um, sabe da existência dela. Então, ela sente exatamente que ela tem... só sobrou um outro para a existência. Então, só dela falar daquele sofrimento, mesmo que você não consiga resolver nada, só de ter alguém no outro lado da linha, saibam que salva vidas, e muitas. Ou seja, estar ali do outro lado da linha é fundamental, com toda a impotência que a gente tem. Então, nós somos aqueles que estamos do outro lado da linha. E, é claro, nós somos, por exemplo, aqueles que é um pequeno conselho que eu dou a todo mundo, conselho da vida prática que eu dou. Você está com alguém, um colega de trabalho, ou um colega de esporte, ou um amigo, e você está vendo que ele não está bem, e ele chega para você e se abre e diz, estou com umas ideias ruins aqui na cabeça, não estou legal. Tudo. Você não pode se despedir dessa pessoa, apareça. Você tem que dizer assim, não, amanhã eu vou te ligar, depois de amanhã você vem aqui no consultório. Por quê? Porque você precisa dar para ele aquilo que a gente chama, ele está ali no S1, ele pode estar se matando ali. Quando você dá amanhã, ele sabe que tem um amanhã, ele tem um segundo tempo. Então, você dá um tempo 2 para ele. Só essa dilatação do tempo faz despencar o índice de tentativa de suicídio. Então, é por isso que o pulo do gato, que fez com que o PSIL seja o programa mais exitoso de acolhimento da urgência subjetiva no Brasil. Tivemos essa semana, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve que fechar, paralisou as aulas, que foram 4 suicídios simultâneos. E em 16 mil acolhimentos tivemos um suicídio apenas, e nesses 7 indo para 8 anos. Ou seja, qual é o pulo do gato? É que, como a gente tem uma equipe grande, a gente encurta muito o tempo em que alguém coloca o sofrimento e tem alguém do outro lado da linha. Não é? E é esse que é mais ou menos o pulo do gato. Né? Então, para explicar melhor o pulo do gato, vocês me chamam a próxima vez, que já deu os 10 minutos.